E aí galera do YouTube, boa tarde, tá? Eu aqui, o Kiki, o Dr. Ayata Arquimedes aqui de Caratinga, para colocar mais um vídeo aí no canal. Tá vestido aqui com o meu manto sagrado. Hoje o meu galo vai jogar, eu espero que ele ganhe, tá bom? E é sempre um dia de alegria pro Dr. Ayata, tá? Mas o motivo desse vídeo é tratar de um assunto que eu acho que é muito importante que todo atirador conheça sobre ele, que é o ricochete dos projéteis quando dos disparos com as diversas armas. Ele é o segundo evento mais perigoso no disparo de uma arma, seja ela qualquer que seja, inclusive as de ar comprimido. E muito atirador desconhece. Às vezes já ouviu falar, o chumbo ricocheteou, ou eu atirei com a minha carabina, o chumbinho voltou aqui em mim, ou você viu que ele acertou ali, ricocheteou, mas ele não tem noção do que é o ricochete, de como ele acontece e da dinâmica dele. Então esse vídeo está aí para tratar desse assunto. Preste atenção, observe, porque é um vídeo muito sutil, muito bom nesse aspecto também. E no final eu coloco alguns disparos, onde vocês vão ver o ricocheteio em diferentes materiais. Eu escolhi materiais diferentes, de espessura diferente, de peso diferente, de composição diferente, de massa diferente, e disparei em cada um deles e filmei, além da velocidade normal, em 1000 fps, em slow motion, em câmera bem lenta, de forma que você vê o projétil no ar, a hora que ele acerta o alvo e que rumo ele toma depois, para você ver como o ricocheteio está presente também nas armas de ar comprimido quando dos seus disparos. E o que eu espero é que esse vídeo enriqueça um pouco mais o conhecimento da galera amiga aí, tá? Hoje, Dr. Ayata gravando aqui no quarto, eu estou com a indicação de evitar de sentar em cadeira, porque está machucando muito a minha coluna, embora já melhorou muito, deu para ver, tá? Então logo eu tiver condição e tempo, eu volto a responder todo mundo no canal e nos e-mails. Não está dando ainda. Estou produzindo vídeos, como eu falo, para poder manter o dinamismo do canal. Mas tão logo der, o Dr. Ayata está aí a pleno vapor, tá? Eu pedi tempo, mas beleza, eu não pedi. Eu continuo assim, essa coisa que é o desejo de 10 entre 10 das morenas da minha cidade, tá bom? Então tá aí, galera, o vídeo. Espero que vocês gostem, tá? E gostou lá no final, embora eu vá dizer de novo, dá um joinha que a gente sabe que o conteúdo está chegando. Vamos lá então, galera. Pois bem, pessoal, como eu falei então aí na introdução, vamos dar andamento aqui numa parte, vamos dizer assim, teórica, que eu acho importante que todo atirador saiba sobre esse assunto. Então, ricochete é uma coisa que precisa ser conceituada em aspectos de tiro, porque não é um evento ou um vetor exclusivo do tiro. Mas no nosso caso, nos é interessante entendê-lo dentro daquilo que abrange a prática do nosso esporte, que é o tiro esportivo. O que seria o ricochete, então, em termos de tiro? Ricochete, em termos de tiro, é o nome que se dá ao desvio de trajetória que o projétil sofre quando atinge o alvo ou qualquer outro corpo que não absorva toda a sua energia. Isto nós chamamos de ricochete. Então, digamos assim, na prática, o projétil sai da nossa arma e antes de chegar ao alvo, ele bate num galho de uma árvore e ali ele se desvia. Então, esse desvio é chamado de ricochete. Ou ele bate no alvo e volta em qualquer direção, porque ele não conseguiu ficar preso ao alvo, ou não conseguiu entregar toda a sua energia apenas no alvo. Esse momento em que ele toca o alvo e vai em outra direção, nós chamamos de ricochete. Aqui está um exemplo. Eu falei que ele não é um evento unicamente do tiro. Por exemplo, o ricochete de pingos de chuva. Eu coloquei essa foto aqui porque dá para ver de forma assim, muito nítida o que seria esse evento chamado ricochete. Vocês veem os pingos de chuva caindo no telhado
e voltando em diversas direções. Isso também acontece no esporte do tiro com os nossos projéteis. Aqui tem uma foto que não está em boa resolução, mas porque hoje, por exemplo, no Brasil, para você poder gravar um tiro em slow motion de alta velocidade, por exemplo, de 2.000, 3.000, 5.000 FPS, quando na verdade o ideal seria de mais ou menos 40.000 FPS, isso é impraticável aqui no Brasil, porque uma câmera que grava nessa capacidade, nessa condição, ela é tão cara que pouquíssimos atiradores poderiam tê-la, ou pouquíssimas pessoas se interessariam por balística a ponto de comprá-la. Quem já tem é porque faz parte de algum laboratório, de algum instituto, e por necessidade tem, mas hoje não dá pela condição econômica do brasileiro. A minha, então, nem se fala comprar um equipamento assim. Mas tem uma foto que não ficou com a resolução muito alta, mas dá para ver que o projétil atingiu esse alvo e ele está ricocheteando, ele está voltando em outra direção. Então, nos projéteis acontecem o ricochete. O ricochete, uma curiosidade para todos vocês, é o segundo evento mais comum e perigoso na prática do tiro, embora não seja percebido pela maioria dos atiradores. Vocês vão ver lá no fim, quando eu colocar os vídeos dos ricochetes com as armas de ar comprimidos, com os projéteis das armas de ar comprimido, que às vezes você não sabia que aquilo acontecia. Exatamente porque às vezes você nunca tinha observado um disparo em câmera, filmado em câmera com alta velocidade em relação à câmera lenta. Então vocês verão lá, embora não seja, como eu disse aqui, percebido, é o segundo evento mais perigoso na prática do tiro. Se ele é o segundo, qual então seria o primeiro? Como eu brinco de vez em quando, dá um tempinho para vocês pensarem aí. Eu sei que a maioria deve ter acertado, tá bom? O evento mais perigoso na prática do tiro é esse evento aqui, ó, imprudência, tá? A imprudência é o que mais causa transtorno na prática do tiro. E depois dela, o ricochete em si. O tiro, como todo esporte, oferece enorme prazer. Eu, então, sou apaixonado com tiro, tá? Tem um momento que eu me sinto relaxado, à vontade, tranquilo, e saio de lá compensado, é na hora que eu estou dando uns tirinhos, tá? Então, é um esporte que ele oferece enorme prazer, porém oferece também alguns riscos. O bom é que a previsibilidade destes riscos, bem como os meios de contorná-los, tornam o tiro um dos esportes mais seguros do mundo. Talvez vocês não saibam isto. Por quê? Porque tudo na prática do tiro é previsível e é contornável. Então o tiro é o esporte mais seguro. O futebol não é tão seguro quanto o tiro. Por quê? Porque ele é de contato, as pessoas se machucam. Direto sai um lesionado de um jogo de futebol, de uma luta de MMA, de uma ginástica olímpica, o cara lesionou o joelho, lesionou o nervo. Você não vê falar que o indivíduo sai lesionado de um stand de tiro. Por quê? Porque os riscos são previstos e podem ser minimizados, e quando há prudência, ele então se torna um dos esportes mais seguros do mundo, se não o mais seguro. É uma pena que ele seja tão hostilizado por pessoas que não o conheçam e que alguns o pratiquem de forma a tornar essa hostilidade cada vez maior na sociedade. Mas isso não é assunto nosso aqui, vamos adiante aqui. O ricochete ele é um perigo em potencial na prática do tiro. Toda vez que não se observa cuidados básicos com a sua prevenção, então ele pode se tornar um risco. Os cuidados básicos são esses aqui. Uso de parabalas apropriados. O que é um parabala? É um anteparo que fica lá onde o projétil vai acertar, que de preferência promova o mínimo de desvio no projétil e absorva de preferência toda a energia com a qual o projétil vai impactar o alvo. Então existe parabalas apropriados para cada tipo de projétil, para cada tipo de potência de tiro. E o uso de parabalas
evita muito problema na hora do tiro. Observar a distância de segurança do alvo, não se deve estar próximo a alvos. Por quê? Porque o projétil pode acertar e voltar ainda com energia para chegar em você. Eu acredito que muitos atiradores que estão vendo esta aula aí, alguma vez já atiraram com as suas carabinas em algum lugar, e o projétil voltou nele, ele tomou aquele susto, porque o projétil acertou, e às vezes até doeu um pouquinho, não perfurou, mas doeu. Então a gente tem que observar a distância de segurança do alvo. E o uso de equipamentos de segurança, que é básico, isso aí deve sempre ser seguido por todos os atiradores. Observação. Quase todo tipo de material pode produzir ricochete. Vocês vão ver nos testes que eu fiz lá e filmei em slow motion, que eu coloquei diversos materiais e diferentes materiais, mas em todos eles você vai ver que houve ricochete, que o projétil acertou e se desviou para algum lugar. Então isso é quase que uma máxima da logística do tiro, que quase todo material pode produzir ricochete. O correto é adequar o ambiente do tiro ao projétil e à arma que será usada. Você vê aí nesses testes de tiro, nesses exercícios de tiro que você vê aí no YouTube aí, às vezes o cara sai com um fuzil e ele sai atirando numa placa de metal. Aí depois você vê o cara atirando com outra arma em alvo de papel. É porque ele quer treinar em metal e papel? Não. É porque aquele projétil que está sendo disparado ali nos alvos de papel, é porque no alvo de metal ele ricocheteia. Então eles usam ele, ou perfura o metal, eles usam ele então no papel ali. Então existe um ambiente adequado para cada projétil, para cada potência, para cada arma e um alvo adequado. O ideal é usar materiais que contenham ou absorvam ao máximo a energia do projétil, minimizando o poder da sua energia residual, que é aquela energia que ainda o projétil carrega depois que ele toca no alvo e está indo então em outra direção ou voltando em direção a gente, tá? Nós colocamos até aqui um slide para a gente falar de energia residual. Vocês estão vendo aqui na foto, o projétil veio nessa direção, atingiu o alvo e está voltando, e ele ainda volta com energia para atingir e ferir alguma coisa. Essa energia é chamada de energia residual. Ela sobrou depois que ele atingiu o alvo e continua acompanhando o projétil no seu ricochete. É a energia residual que o projétil ainda carrega depois de impactar o alvo que torna o ricochete mais ou menos perigoso. Se essa energia for grande, pode trazer dano. Se for pequena, não traz, mas ainda assim não é desejável. Ricochete e ângulos. Tá? É bom saber um detalhe aqui, eu coloquei só a título de informação. Embora não seja regra, disparos em ângulos de até 30 graus são os mais propensos a gerarem ricochetes. Então fica esse aprendizado para todos nós aqui. Outro detalhe são fatores que geram ricochete. Por exemplo, a forma do projétil ajuda a gerar ou não ricochete. A liga de construção do projétil, se ela é mais dura, menos dura, projetos mais duros tendem a ricochetear mais. Spin do projétil, o giro que o projétil ganha no raiamento também gera um ricochete. Velocidade do projétil, potência do projétil. Normalmente projéteis mais potentes ricocheteiam menos, porque normalmente eles se desfazem quase que por completo no alvo. Material do alvo, se o alvo absorve bem ou não aquele projétil. E ângulo de toque e deflexão, como o projétil vai tocar naquele alvo, se de forma perpendicular, se de lado. Esse ângulo com o qual ele toca produz então a deflexão, o desvio do projétil. Então são fatores que geram ricochete. Pois bem, vamos analisar então os disparos que nós fizemos com a arma de ar comprimido para vocês verem como que o ricochete acontece nas nossas armas também. Então o que eu fiz, pessoal? Vocês estão vendo uma foto aí do material no qual eu vou fazer os disparos. Aí à esquerda de tudo tem um peso de 250 gramas, tem logo após ele, aí, seguindo da esquerda para a direita, uma lâmpada de seta, um pedacinho de madeira depois, um registro de torneira de metal, uma bolinha plástica, que aqui na minha região a gente chama de bola perereca, porque ela pula quando joga no chão,
e um pedaço de caco de piso de casa que a gente usa aí, perdão, nas nossas casas aí. E eu também coloquei outros materiais também dos quais eu queria tirar, que são esses que vocês vão ver, que são 3 limões. Então, o meu propósito é vocês verem que eu falei lá no início que o ricochete ele é um perigo não percebido. Para a gente perceber, a gente precisa ver em slow motion de verdade, de pelo menos de 500 FPS para lá. E se for arma potente, precisa de mais ainda. Então eu vou colocar aí para vocês aí os disparos, para vocês verem velocidade normal, para vocês verem como que parece que nada além do tiro acertar os alvos está acontecendo. Mas o ricochete vocês verão depois lá então em slow motion, em câmera lenta, em 1000 FPS que eu filmei. Vamos dar uma olhadinha então aí nos disparos aí em velocidade normal. É o ricochete. Observe, por favor. Primeiro disparo, vamos lá, na lâmpada. Você vê que o tiro acerta, você vê o chumbo no ar, ele se desvia para cima. Vamos pôr mais lento ainda para a gente poder dar uma olhadinha, para vocês verem o chumbinho acertando, vocês acompanham ele no ar e depois subindo para cima. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Tá aí o chumbinho, acertou. Olha como que ele sobe, ó, lentamente para cima, então ele se desvia. Vamos aí ver aí agora na bolinha perereca, o chumbo acerta, sobe também. Dá para ver, apesar de ser um material de plástico em si. Vamos ver no piso agora. Bate, olha lá o chumbo subindo lá no cantinho. Vamos ver em câmera mais lenta um pouquinho como que o disparo subiu. Deixa eu ver se eu cheguei a pôr. Coloquei sim. Vamos dar uma olhadinha. Ó, o chumbinho aí, ó, lentamente subindo. Subindo, 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 subindo. Vocês estão vendo lá no cantinho. Então ele desvia a sua trajetória. Vocês veem que são materiais diferentes, mas o ricochete acontece em todos eles. Vamos dar uma olhadinha aí agora, não sei o que eu acertei. Ah, tá. Acertei esse ferro de baixo aí onde os alvos estão em cima. Você vê que o chumbinho volta para trás, né? É aquele ricochete que às vezes o chumbo volta na gente, a gente só sente, não viu aí em slow motion, dá para ver. Vamos dar uma olhadinha numa câmera mais lenta então. Deixa eu colocar de novo aí, vamos ver mais lento um pouquinho. O chumbinho chegando, bateu e voltando para trás, ricocheteou para trás. Vamos dar uma olhadinha e agora me parece que é a madeira que eu acerto. Tá vendo? Ele volta para trás também num pedaço de madeira. Então o projétil bate e ele retorna em direção ao atirador, tá? Vocês viram aí, ó, o projétil retornando. Esse já retorna com energia residual boa, volta quase que em linha reta, para vocês terem ideia, tirando um pedacinho de madeira, a marca dele lá na madeira. Agora no registro, bate e vocês veem que ele desce, ele tem a tendência a descer aí para baixo o disparo. Deixa eu ver se eu melhorei ainda mais aí a velocidade, melhorei. Ao disparo batendo, saindo, perdão, para a lateral, ele sai para a esquerda. Qualquer coisa vocês dão um retrocesso no vídeo aí. Tá? Vamos ver então no peso agora de 250 gramas, ele bate e também se desvia para a esquerda. Então vocês veem que todos os materiais, apesar de serem composição, peso diferente, em todos eles há o ricochete. Vamos ver no limão, que é uma coisa mais levinha, tem o meio líquido. Estão aí os limões já bem velhinhos, tá? Não é economia, era o que eu tinha na hora em casa. Vamos dar uma olhadinha então para vocês verem, ó. O primeiro limão, o chumbo vai estar chegando nele, acertou e ele declina, ele vai para baixo também, na hora que ele acerta este limão aí, tá? Eu podia ter cortado um pouco antes, não cortei. Ao chumbo batendo, ó, e descendo. Você vê o chumbo ir para baixo, por quê?
porque ele ricocheteou ao acertar um limão. E todos esses ele atravessou o limão, tá? Ó, esse subiu, ó. Você vê que ele bate, nesse aí se vê então de forma mais nítida. Ele acerta o limão e ele sobe entre o limão e a barra de ferro. Imagina o ricocheteio desse chumbo e com que energia ele foi. O último aí, vamos dar uma olhadinha, também bate e se desvia para a esquerda, apesar de impactar o limão. Então eu podia ter tirado uma foto para vocês verem que eles atravessaram o limão, não me lembrei na hora, mas de qualquer forma, o que vale é essa intenção de mostrar para vocês que ricochete é coisa séria e que a gente precisa muito de cuidar para que ele não cause danos nem prejuízo na nossa prática do tiro. Ok, galera? Eu espero ter ajudado mais uma vez, enriquecido aí o conhecimento de vocês. Peço mais uma vez, gostou? Dá um joinha no canal, é um termômetro do Dr. Ayata saber como que está chegando, tá? Eu quero desejar a todos um abraço, aos novos inscritos, aos amigos antigos. Continuo sem poder responder no canal também, os e-mails, mas tão logo o Dr. Ayata está de volta, puder estar de volta, perdão, a pleno vapor, estarei aí, ok? É aí o Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, se despedindo mais uma vez com tchau, tchau.